Olá, boa tarde. Boa tarde, Sr. Professor Luís Alegre, professora Teresa Palma Rodrigues e professora Catarina Rito. Boa tarde. Está aqui mesmo ao meu lado. Enfim. O objetivo desta nossa reunião é dar a conhecer a nossa oferta formativa, nomeadamente os mestrados na área de arte e design. Portanto, eu vou depois passar a palavra a cada uma de vós, falará sobre cada um dos mestrados e, obviamente, aqueles que estão a representar. 10 minutos eu acho que é um tempo razoável. E no final passaríamos então para a plateia, que temos aqui uma grande plateia de alunos e ex-alunos, não é? Há aqui alguns alunos que irão colocar questões que são seguramente pertinentes, porque têm dúvidas e, obviamente, têm aqui o sítio certo e ideal para eles colocarem as questões que os senhores depois terão que responder, está bem? Então eu começaria, não sei, se calhar aqui pela senhora professora Catarina Rito, que falaria sobre, ou falará melhor dizendo, sobre o mestrado em design e produção de moda. Com certeza. Posso ter um microfone? Claro que sim. Obrigada. Boa tarde. Então é assim, a licenciatura de Design e Produção de Moda tem uma sequência para mestrado Design e Produção de Moda. E o mestrado em Design e Produção de Moda é composto por 2 anos. No primeiro ano, primeiro semestre, segundo semestre, e no segundo ano é o tempo focado para a investigação. E, portanto, o que é que os alunos podem esperar quando se inscrevem neste curso? Vindo de moda ou não? Porque nós não estamos fechados só para alunos que fizeram licenciatura em moda. E, portanto, temos a nossa experiência ao longo dos anos, alunos que vêm de gestão, alunos que vêm de marketing ou que vêm de comunicação. Este curso, em particular, obviamente, que trabalha o processo criativo, produção e comunicação de moda, temos a ligação com a indústria, temos com o cinema também, porque esta é uma universidade que tem todo um circuito de primeiro ciclo, segundo ciclo e terceiro ciclo no cinema, e nós fazemos a ponte com esta área. Trabalhamos também as novas tecnologias, temos professores especializados em novas tecnologias. Também se aborda este tema da moda, que é a sustentabilidade, as várias vertentes da sustentabilidade, a herança cultural. Há uma parte sempre teórica e há uma parte sempre prática, obviamente, porque não se pode não ter as duas coisas dissociadas. Só para terem uma ideia, no primeiro semestre, algumas cadeiras, projeto de design moda, no primeiro ano, obviamente, o laboratório de ambientes virtuais para a moda, design de moda sustentável e circular, negócio de moda no segundo semestre do primeiro ano. É muito importante os alunos terem uma ideia mais sustentada sobre como é que se cria uma marca, como é que se implanta ou implementa no mercado a marca, seja outra tipologia de negócio que tenha a moda como foco. E a moda aqui não é só pensar na loja de roupa, a moda é muito mais do que isso, não é só roupa, não é só calçado, não são só os acessórios como as carteiras, os lenços, os chapéus e por aí fora. E, portanto, nesta cadeira, por exemplo, temos um dos maiores empresários e especialistas na área em Portugal a trabalhar connosco, o que eu acho que é sempre uma mais-valia para qualquer instituição e também para o curso, obviamente. E neste caso ele chama-se Paulo Vaz, só para não ficar aqui no ar. Pronto. No segundo ano é o foco na investigação. E os alunos vão fazer propostas, vão começando a perceber o que é que querem para a sua investigação final e haverá, obviamente, um supervisionamento sobre essas propostas, o que é que podem fazer ou não podem fazer, e depois chega ao final, apresentar, defender e, se tudo correr bem, são mestres. Pronto, é basicamente isto o mestrado de Design e Produção de Moda. Obrigada. O mestrado em pintura vai funcionar em 2 anos. O primeiro ano tem uma parte curricular, onde tem as unidades curriculares, quer teóricas, quer práticas. Tem algumas opcionais que são... Bom, as unidades curriculares são quase todas orientadas para pintura, mas não quer dizer que não haja outras temáticas que são trabalhadas na arte contemporânea, que são tendências da arte contemporânea.
as teorias da pintura, parte mais do pensamento crítico, mas também arte e comunidade, arte e natureza, sociedade. E no segundo ano terão o desenvolvimento do projeto artístico, o seminário de orientação do projeto e depois a escrita da dissertação a par do desenvolvimento do projeto artístico, portanto a tese será teórico-prática. Não é muito diferente do mestrado da Faculdade de Belas Artes, por exemplo, e os estudantes podem, idealmente, virão da nossa licenciatura em Artes Visuais, mas é claro que podem vir de outras licenciaturas afins. Decorrerá também aqui na Universidade, com os espaços, com os professores que também acompanham. Alguns dos professores são professores que já acompanharam os alunos na licenciatura, mas terão novos professores que têm a sua carreira artística, porque é também muito importante os professores terem essa experiência do seu trabalho artístico, desenvolvimento de projeto, para poderem acompanhar os projetos dos estudantes. Eu penso que será tudo. Depois, com as vossas perguntas, eu penso que ficaremos mais elucidados. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um bocadinho sobre o mestrado em Design, que, na verdade, não sendo novo, sofreu uma reestruturação que está a decorrer este ano pela primeira vez. Portanto, estamos ainda numa fase de transição. O primeiro ano está já a seguir o plano de reestruturação e o segundo ainda pelo plano antigo. Mas, basicamente, é um mestrado que se chama Mestrado em Design, mas ao qual nós demos um enfoque que visa, de alguma maneira, preencher a continuidade da licenciatura em Design de Comunicação. E a razão pela qual tornámos este mestrado, mantendo a designação em Design, e, portanto, ele é um mestrado de design de largo espectro, ou seja, ele não se centra apenas na comunicação, ele vê o design e o papel do designer no mundo contemporâneo como uma disciplina que está em forte ampliação, ou seja, hoje o design está em praticamente todo o agir contemporâneo e, portanto, tem muita responsabilidade, não é neutro, tem muita influência e, portanto, também exige muita responsabilidade. E nós temos, desde a licenciatura, que vamos mostrando aos nossos alunos, apontando caminhos de que o design exige essas responsabilidades e que necessariamente implica uma visão crítica do mundo, política também, social, económica, enfim, de sustentabilidade, de relação com o outro. E, portanto, a grande parte da nossa programação, ou daquilo que vamos mostrando, parte destes princípios. E os princípios são para que o design e os designers, na sua prática, percebam que o futuro de trabalho deles não se limita apenas àquilo que é uma espécie de tradição do design. Portanto, no caso do design de comunicação, virem a ser alguém que vai fazer uns pósteres ou fazer umas capas de uns livros interessantes ou isso. Também passa por aí, obviamente, esses skills são fundamentais, mas são alguém que vai ter que estar preparado para trabalhar em equipas pluridisciplinares, porque cada vez mais os projetos exigem isso, e o design penso que em todas as áreas das suas especificidades, é um criador de sistemas. E, portanto, o design é fundamental que se compreenda, e os designers têm que compreender que têm que ter uma capacidade de compreender os sistemas e, dessa forma, dar corpo e integrar equipas que possam perceber as estratégias em que vão estar inseridos para desenvolver projetos com consistência. E visamos isto sempre numa tentativa de tentar que o design não seja um ator passivo, mas crítico, analítico. Ou seja, de alguma maneira desaprender alguns dos hábitos que eram os hábitos tradicionais do design. De obedecer à ordem do cliente,
e isto não quer dizer que tínhamos que ser antipáticos com os potenciais clientes, mas mostrar-lhes verdadeiramente se aquilo que nos estão a pedir é ou não sustentável, se é ou não eticamente responsável. E isso é um exercício que é necessário fazer, porque até hoje o design, ou até, enfim, continua a haver esse hábito, o design tem sido responsável por muita coisa boa, mas também por muita coisa má, não é? Nomeadamente por essa falta de visão crítica. Pronto. E, portanto, nós desejamos, no fundo, criar gerar nos alunos e na comunidade de professores, porque nós entendemos o ensino de uma forma bidirecional, e eu costumo chamar de ensino-aprendizagem. Portanto, estamos todos a aprender e a ensinar-nos uns aos outros. E os professores aqui são mais apontadores de direções do que propriamente alguém que tem uma cartilha muito específica para passar. Mas, na verdade, no fundo, o que nós queremos passar é a ideia de que, com um conjunto de ferramentas e planos e de estruturas projetuais, podemos atingir futuros mais sustentáveis, aquilo a que nós chamamos de futuros desejáveis. Ou seja, que, obviamente, não são futuros. Nós não vamos fazer adivinhação e também não perdemos um bocadinho aquela ideia do design como solucionador de problemas definitivos. Nós, aliás, temos uma disciplina que se chama provocações e transições, ou seja, a provocação significa o problema e a transição significa aquilo que era a solução. E, portanto, nós aprendemos essa prática do design como perante uma provocação, que é o problema, e ele pode ser a vários níveis, pode ser um problema de uma comunidade que está, uma comunidade migrante, ou outra coisa, ou outro problema qualquer. Como é que nós, ou um problema de saúde pública, ou um problema de saúde mental, ou, enfim, é transversal a todas as problemáticas. Como é que nós, perante essas questões, podemos organizar, por via do design, sistemas que deem resposta em forma de transição, sabendo que o que hoje é o problema, amanhã será visto de outra forma, porque estamos em permanente evolução, porque o mundo está dessa forma, e, portanto, temos que o ver dessa forma, e para isso temos que ter essa abertura. E, portanto, isso exige que os designers percam um bocadinho aquela aura do design herói, não é? E, portanto, o design como o autor, que se vai tornar um grande, muito famoso, mas um designer mais colaborativo, mais discreto, se quisermos, mas que está empenhado em, de facto, alterar alguma coisa para melhorar as condições do mundo. Em termos estruturais de funcionamento do mestrado, ele funciona em 2 anos, sendo que o primeiro ano nós temos as disciplinas que têm sempre o mesmo nome, depois mudam entre 1 e 2, de acordo com o semestre. No primeiro semestre nós temos métodos de design, práticas colaborativas, portanto, esta ideia de que o design não se pode fazer apenas de forma individual, ou não se deve, e a cadeira de provocações e transições, e depois há aqui uma disciplina de tronco comum, enfim, tronco comum no sentido em que é aquela que traz convidados exteriores e que muitas vezes gera as tais provocações, que é a cadeira de seminário. E depois, sistemas. No segundo semestre, isto é tudo aprofundado e todas estas disciplinas se chamam, em vez de chamam-se 2. Pronto, e depois o segundo ano é já um ano em que os alunos estarão a preparar-se, a executar já aquilo que pode vir a ser a sua dissertação de mestrado, de forma mais tradicional, investigativa, teórica, etc., ou teórico-prática, mas também mudamos uma forma de resultado, de output final do mestrado, que é a possibilidade deles fazerem projeto, e portanto um projeto prático, eminentemente prático, em vez da dissertação tradicional, ou um estágio curricular numa empresa, numa instituição, e com isto dar saída e possibilidade de que alunos que têm uma visão mais
teórica possam encontrar satisfação neste curso, aqueles que têm uma visão mais operativa e de mão na massa, digamos assim, poderem trabalhar, e aqueles que querem eventualmente olhar já para um futuro mercado de trabalho ou um local de desenvolvimento prático de trabalho, poderem escolher e experienciar esses locais de trabalho. Estava eu a dizer que adorei a expressão provocação, porque eu acho que o ensino superior é isso mesmo, é provocação, que leva a mais a outra provocação, e depois a outra, e a outra, e a outra. Eu acho que é um avanço, só assim é que as coisas avançam. Mas isto sou eu que já tinha alguma idade e tive realmente isto é uma parte, conheci uma pessoa maravilhosa, que foi o professor José Esteves, que era de Educação Física e Desporto, tive esse privilégio, que ele dizia sempre isso, Madalena, o ensino superior é provocação, que leva a que nós nos preocupemos com, e portanto sem provocação não há avanço. Não sei se concordam ou não, mas eu gosto imenso desta palavra. Posto isto, e muito obrigada pela vossa explicação, fiquei fã, pena, eu não percebo nada, design não ter jeito nenhum para isso, depois, mas eu só noutra encarnação. Gosto imenso de arte e gosto muito de design, acho as coisas fabulosas, mas não tenho jeito nenhum. Mas posto isto e depois desta bela apresentação, belas aliás, foram todas magníficas, eu passaria então a palavra à audiência, que é considerável e que seguramente têm questões muito interessantes para colocar. Boa tarde, eu chamo-me Margarida São Miguel, estou no último ano de Design de Comunicação e estes 3 anos eu acompanhei bastante perto o mestrado antigo e queria saber qual é que é a principal diferença entre o antigo e o novo, que é o Publishing Features. Boa tarde, eu sou a Beatriz Mendes, estou no 2º ano do curso de Design de Moda e gostava de saber que tipos de trabalhos finais é que temos que fazer. Olá, boa tarde. Sou o Felipe Max, também estou no 2º ano de Design de Moda. A minha questão é sobre a parte da investigação no último ano. Eu gostaria de saber se os temas são pré-definidos pelo curso ou se os alunos estão livres de entregarem as suas próprias propostas. Boa tarde, eu sou Madalena Cáceres, estou no 3º ano de Design e Produção de Moda e a minha pergunta para a professora Catarina Rito, que mencionou que há colaboração entre moda e cinema no mestrado. Eu queria saber que trabalhos ou o que é que pode ser essa colaboração ao longo do mestrado entre moda e área de cinema. Olá, eu sou a Constância Porém e vim Design e Produção de Moda, estou no último ano e queria perguntar se nos mestrados há possibilidade de fazer Erasmus. Obrigada. Olá, eu sou a Patrícia Couto, estou no 3º ano de Design e Produção de Moda e eu queria saber, para quem já fez a licenciatura em moda, o que é que o mestrado acrescenta? Olá, eu sou a Daniela, estou a terminar a licenciatura em Design e Produção de Moda e eu queria saber se o trabalho final de mestrado é necessariamente um trabalho de investigação ou se, à semelhança do mestrado em Design, pode ser um estágio curricular com respectiva tese ou relatório. Olá, sou o Luís Miguel e sou de pintura. Queria perguntar à Sra. Teresa se alunos com dislexia ou outros problemas têm um acompanhamento próprio no curso. Olá, boa tarde. Meu nome é Alessia Georgescu e sou de Artes Visuais e queria perguntar se é obrigatório o orientador ser do próprio mestrado ou pode ser um professor que vem da licenciatura. Obrigada. Boa tarde, chamo Eva Santos e eu queria perguntar se, como o mestrado é em pintura, se podemos usar outros médiums para além da pintura nos nossos projetos. Olá, sou a Margarida, estou no 1º ano de Artes Visuais e queria saber se a Universidade iria disponibilizar salas para conseguirmos fazer os nossos projetos. Bem, depois destas fantásticas questões que foram colocadas e que nós agradecemos, realmente são pertinentes, eu passo então a palavra aqui à senhora professora Catarina Rito, que está aqui mesmo ao meu lado e, portanto, há de ser a primeira a responder. Muito obrigada. E foram bastantes. Eu vou tentar não falhar em nenhuma. Então, no mestrado pode-se fazer Erasmus, como se pode fazer na licenciatura. O aluno, quando programa todo o seu projeto, ou seja, quando entra para frequentar as aulas, tem que contactar o professor responsável de mobilidade, que neste caso sou eu, portanto, tem que falar comigo
e dizer quais são as opções que tem para poder sair, quais são os países, quais são as universidades externas que gostaria de frequentar. Também poderá fazer um estágio, obviamente, em vez de ir fazer unidades curriculares noutra universidade. E isso depois é um processo que tem que ser muito bem trabalhado, porque uma parte é feita pelos alunos, ou seja, os alunos é que têm que contactar e escolher as empresas, e depois a universidade tem que perceber se são projetos válidos para se podem aceitar, porque depois há uma série de burocracias que o Departamento de Mobilidade da Universidade impõe, obviamente, porque a estrutura do próprio Erasmus assim o obriga. O mestrado, obviamente que é uma continuidade da licenciatura. Se nós, quando aceitamos alunos provenientes de outras universidades, de outros cursos que não de design de moda, os alunos, obviamente, que passam por uma entrevista, nós percebemos e apresentamos, obviamente, dizemos, sabe fazer, em termos de prática, o que é que sabe, o que é que não sabe. Sugerimos, eventualmente, alguns alunos estão a fazer isso, de mestrado, que é frequentar aulas do primeiro ciclo, portanto, da licenciatura, as aulas mais práticas, para poderem ter alguma noção para efetuar todos os trabalhos que são exigidos ao longo do tempo do curso. Em relação aos projetos finais, como os outros cursos, nós temos, o aluno pode fazer a dissertação, pode fazer um relatório de estágio, ou seja, pode ir fazer um estágio durante um determinado período e depois tem que fazer o relatório desse estágio, que tem sempre uma componente teórica. Não é só dizer, hoje cheguei à empresa e fiz isto, amanhã vou chegar à empresa e vou fazer aquilo. Não é uma coisa simplista. E também pode fazer um relatório de projeto. Portanto, há aqui 3 hipóteses. As temáticas são os alunos que as propõem e os professores têm que perceber se são temáticas viáveis em termos de faz sentido, não está já muito debatido e desenvolvido. Portanto, há uma orientação. O princípio é sempre do aluno para e nunca do professor para. Não é essa a ideia. A ideia é que ao fim de um ano, no mestrado, as pessoas já são maduras o suficiente para começar a ter as suas perguntas, as suas questões de investigação, quais são as hipóteses que querem colocar, etc, etc. E desenvolver, investigar e chegar a conclusões. Às vezes a conclusão é chegar a nenhuma conclusão. Também é possível. E deixarem aberto. E, portanto, obviamente também que neste curso, à semelhança, presumo que dos outros mestrados, há professores que transitam da licenciatura para o mestrado e há professores que vêm lecionar temáticas muito direcionadas, como é o caso do Dr. Paulo Vaz, que eu mencionei aqui. Ele é um empresário que está no setor, no métier, há muito tempo, conhece profundamente a indústria do têxtil e do vestuário em Portugal e, portanto, que tem uma cadeira que dá focadamente no mestrado para ensinar o que é isto do negócio, quais são as regras, quais são as vicissitudes do setor, etc, etc. Fora estas perguntas, não sei se me está a falhar mais alguma, mas para mais esclarecimentos podem sempre contactar o curso, a universidade. Os nossos mails do corpo docente e da direção estão no site da universidade e estamos sempre disponíveis para responder a qualquer pergunta que queiram fazer, dúvidas que tenham. Obviamente que o aluno que entra em mestrado tem que pensar que vem já com uma perspectiva mais adulta, mais madura em relação àquilo que foi a sua licenciatura, independentemente da área, porque nós também não fechamos a porta, como já tinha dito, e também foi reforçado aqui pelos outros professores nos outros cursos. Obviamente nós não estamos fechados no design moda, e o design moda é uma área que cruza com todas as outras áreas socialmente ativas, a história, a política, a sociologia, os diferentes tipos de design, as tecnologias mais recentes e outras menos recentes, e portanto há sempre uma simbiose e uma sincronologia, ou uma sincronia, peço desculpa, entre todas estas, entre a sociedade e o que é a moda, e ela não fica circunscrita à loja e ao empregado e à pessoa que desenha. Portanto, o mundo é um bocadinho mais largo do que isso e é bom ter essa noção. E penso que não tenho mais nada para dizer e que respondi. Respondeu sim.
Se eventualmente ficou alguma dúvida... Ficou, podem entretanto, perguntar, nós entram em estamos contato cá para connosco, claro que responder. sim. Mas acho que estão a dizer que sim, compreenderam perfeitamente. Compreenderam, Sim. pronto, muito obrigada. Bem, passava então à senhora professora, por favor, Teresa Palma Rodrigues, e falaria então, responderia então às questões colocadas para o seu mestrado. Vou começar pela primeira, que é pertinente, a questão da dislexia. A Universidade tem o gabinete de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais e, portanto, nesse sentido, o gabinete dá apoio quer aos estudantes, quer aos professores para poderem trabalhar, os professores orientadores, para poderem trabalhar com os estudantes e com as suas necessidades específicas. Portanto, temos esse apoio. A outra questão, havia uma questão que era ligada aos espaços de trabalho. Nós temos essa dificuldade aqui na Universidade, mas na licenciatura temos uma sala de trabalho que é comum e que funciona 24 horas, está disponível, portanto contamos com a boa vontade de todos para para partilhar espaços, para os manter arrumados, funcionais, limpos, organizados, para que haja essa saudável partilha de espaço. A outra questão era em relação aos orientadores. Sim, os professores transitam, tal como a professora Catarina Rito tinha dito que acontece no mestrado em Design e Produção de Moda. Isso também acontecerá no mestrado em Pintura. Há professores que são comuns, há outros que vai haver professores novos também, mas é possível, e depois mediante cada caso, sim, certamente será possível escolher um orientador que esteja na licenciatura e que não esteja no mestrado, depois depende do caso. Em relação à pintura, se tem de trabalhar só pintura, não, é importante estar ancorado num pensamento pictórico, mas é possível trabalhar vários temas, instalação, não é necessário ficar limitado à pintura tradicional e como a conhecemos. Não me lembro se havia mais alguma questão, penso que não, que eram só estas. Sim. Obrigada. Muito bem. A pergunta era relativamente ao que mudou para o mestrado anterior para este, e eu diria assim de forma mais simplificada que mudou, por um lado, a ideia de continuidade, ou seja, hoje o mestrado está mais ligado à continuação da licenciatura em Design de Comunicação, pese embora ele se abra a alunos que não tenham feito esta licenciatura em Design de Comunicação e até a alunos que não tenham sequer origem em ensino em design. Portanto, nós aceitamos alunos de diversas formações académicas, portanto não precisam de ser apenas formados em design, mas há uma ligação mais íntima à continuidade do design, do curso de Design de Comunicação, no sentido em que o mestrado coloca como enfoque, não como tema obrigatório, mas como pensamento geral, a ideia de Publishing Futures, ou publicações e futuros, ou futuros da publicação. E aqui a publicação não é a publicação vista como de forma literal, ou seja, não é a revista ou o jornal, também é, mas é o ato de publicar, é o verbo publicar, não é? Estamos a falar de tornar público. E, portanto, a ideia de tornar público assuntos que são prementes e como é que o design pode, de alguma maneira, ser o sistema que organiza, que estabelece as relações para tornar público os problemas ou as decisões que queremos tomar. E, para isso, temos um conjunto de fóruns que funcionam mais ou menos em pares, que nos alimentam essas potenciais investigações. E eles são pares como Geografias e Alimentação, Climas e Cultura, Comunidades e Edição, Arquivos e Futuros.
portanto, a partir destas temáticas, que são em si mesmo muito específicas, mas simultaneamente muito abrangentes, nós lançamos os problemas e geramos as problemáticas, as provocações, para que o aluno possa encontrar um tom e um sentido para aquilo que quer vir a desenvolver, sendo que damos muita importância ao trabalho colaborativo. A ideia é que haja, inclusivamente, projetos que possam ser apresentados de forma conjunta. Okay? Portanto, e há espaço na academia para projetos conjuntos, mesmo na visão mais tradicional da dissertação. Eu lembro-me já há uns anos ter orientado uma tese de mestrado em que a tese era coautoral. Havia duas alunas, neste caso eram alunas, que estavam a trabalhar para a mesma tese. Depois, enfim, na apresentação houve ali uma pequena cisão, porque a avaliação continua a ser individual, que é uma coisa que por acaso me desagrada bastante no sistema de ensino, mas enfim, não estou aqui para o mudar, mas o ensino de forma muito individualizada não tem revelado que seja propriamente a melhor das formas de reconhecermos o valor das pessoas. Percebemos melhor o valor das pessoas quando elas se entendem umas com as outras. Mas pronto, o sistema está feito assim. Penso que sim, penso que haverá abertura no futuro para que haja uma relação mais colaborativa, mais aberta. Exatamente. E penso que terei respondido à pergunta. Mais questões? Temos o nosso departamento pedagógico, muito bem assistido pelo professor João Cunha, que é uma presença muito importante, porque, para além de professor do mestrado, conhece bem intimamente quer os processos burocráticos, quer as questões de funcionamento, e é fundamental neste sistema. Porque esta relação de proximidade que nós temos com os alunos, e isto é transversal a todas as unidades orgânicas, é aquilo que nos diferencia dos demais, porque conhecendo eu, aliás, como todos os senhores, os colegas aqui conhecem as outras faculdades, mas nós realmente fazemos um trabalho excepcional. Esta relação é muito positiva para o desenvolvimento a todos os níveis dos estudantes. É fantástico. Portanto, isto tem que ser dito. É a realidade. Sim, eu julgo que é a forma num momento em que o ensino está massificado, de nós contrabalançarmos essa massificação. Exatamente. E podemos ter Exatamente. uma aproximação, portanto, à singularidade de cada um. Estava por terminada a ação, não é? Uma vez mais, muito obrigada por ter podido contar convosco, pela vossa presença. Se eventualmente eu precisar de vós mais tarde, falaremos. Muito obrigada. Tenhamos todos muitos alunos. Muitos alunos. Essa. Que seja um sucesso. Exatamente. Obrigada. Muito obrigado.